Pessoal, nós viemos de um estudo do movimento uniforme, né? Então nós tínhamos a equação do espaço, a velocidade, e aí começamos o movimento uniformemente variado com a aceleração. Aí nessa semana nós vimos três fórmulas diferentes, três equações diferentes. A da velocidade, onde eu tinha velocidade final igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Vimos a equação do espaço, também conhecida como sorvetão, onde eu tinha espaço final era igual ao espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. E a terceira e última equação era do Torricelli. Tinha a velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Como nós vimos na outra correção da outra atividade, nós vamos usar apenas a equação. Todas as perguntas vão estar relacionadas com a equação que o problema vai trazer para a gente. Então, no exercício número 1, a equação que o problema deu era esta daqui. Esta equação. E ele fala que esta equação está no sistema internacional. Isso quer dizer que as velocidades estão em metros por segundo, a aceleração está em metros por segundo ao quadrado e o tempo está em segundos. Na primeira pergunta, ele quer saber o V0 e o A. Se eu comparar esta equação com a original, as sequências não mudam, nunca. Então, sempre que eu olhar para a equação, eu vou descobrir quem é a velocidade inicial, quem é a aceleração, porque as ordens não mudam. Então, eu tenho que a velocidade inicial é 50 metros por segundo e a aceleração 4 metros por segundo ao quadrado. Então, aí é a resposta do item A. O item B, ele quer saber qual a velocidade quando o tempo é 5 segundos. O que eu vou fazer? Eu vou usar a equação que o problema me deu e no lugar do t eu vou usar o 5. Então, eu vou ter V igual a 50 mais 4 vezes 5. Primeiro eu vou fazer a multiplicação, então 50 mais 20, e aí o resultado desta velocidade, 70 metros por segundo. E a terceira pergunta, ele troca, ele quer saber o tempo quando a velocidade for de 100 metros por segundo. A mesma coisa, vou usar a equação, não tem outra. E vou, no lugar do V, substituir por 100. Então, vou ter 100 igual a 50 mais 4t. 50 está somando, ele vai passar para o outro lado, subtraindo. 100 menos 50 igual a 4t. 100 menos 50, 50 igual. O 4 que estava multiplicando vai passar dividindo.
e aí eu vou ter o tempo, neste caso, de 12,5 segundos. Então, na pergunta nunca vai mudar. As sequências são sempre as mesmas. E eu preciso me preocupar sempre com a equação. Segundo exercício, são as mesmas questões, só que agora a equação é esta daqui. Também ela vai estar no sistema internacional, ou seja, o mesmo esquema, as velocidades vão ser dadas em metros por segundo, a aceleração metros por segundo ao quadrado e o tempo em segundos. A letra A mesma pergunta, V0 e A. Então, se eu for pensar nesta equação, ela é igual. Então, ó, e aí, o V0, neste caso, 40 metros por segundo. E o A, menos 10 metros por segundo ao quadrado. De novo, na B, ele quer saber a velocidade quando o tempo for de 5 segundos. Então, vou lá. V é igual a 40 menos 10 vezes T. No lugar do T, eu vou colocar 5. 40 menos 10 vezes 5. A velocidade é 40 menos 50. E aqui eu vou ter uma velocidade de menos 10 metros por segundo. Como a aceleração é negativa, a velocidade também é negativa. Isso significa que eles estão no sentido contrário do movimento. E a letra C, ele quer saber o tempo quando a velocidade for 80 metros por segundo. A mesma coisa, V igual a 40 menos 10t. No lugar do V vai entrar o 80. 80 igual a 40 menos 10t. Se aqui ele está subtraindo, na verdade ele é positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. 80 menos 40 vai ser igual a menos 10t. Vou resolver isso daqui, eu vou ter 40 igual a menos 10t. O menos 10 vai passar dividindo, então vou ter 40 dividido por menos 10 e o tempo, neste caso, menos 4 segundos, porque ele passou antes. O que vai acontecer aqui? No terceiro exercício, ele fala que o móvel parte com velocidade de 4 metros por segundo, ou seja, a velocidade inicial é 4 metros por segundo. Que a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Com isso, a minha equação ela vai ser esta, ó, V igual a 4 mais 5 vezes T. Porque ele me deu o V0 e me deu o A. Aqui está o V0 e aqui está o A. A única pergunta que ele faz é a velocidade quando o tempo for de 16 segundos. Então, de novo, vou pegar a equação e no lugar do t vou substituir por 16. Então, vou ter 4 mais 5 vezes 16. A velocidade vai ser 4 mais 5 vezes 16 é 80.
aí, neste caso, a velocidade vai ser de 84 metros por segundo. Esses exercícios eram da primeira equação. Aí nós temos a segunda equação. Então, vamos lá para os exercícios da segunda equação. Nesta segunda equação, eu tenho mais dados. E aí, consequentemente, as perguntas são diferentes. Então, o primeiro exercício, a equação que o problema me fornece é S igual a menos 40 menos 2t mais 2t ao quadrado. Isso também no sistema internacional, ou seja, os espaços em metros, a velocidade em metros por segundo, a aceleração metros por segundo ao quadrado e o tempo em segundos. Lembrando que esta equação é a mesma posição que aparece sempre. Nunca vai ser diferente. Então, se eu confrontar os valores, eu consigo achar os resultados. Então, no primeiro exercício, ele pede S0, que no caso é menos 40 metros. Ele pede o V0, que neste caso é menos 2 metros por segundo. E ele pede o A. Eu não posso esquecer que o A é sobre 2. E aí eu vou igualar a este valor aqui. Para mim achar o A, eu vou multiplicar em cruz. Então, o A vai ser igual a 4 metros por segundo ao quadrado. O que acontece? Na D, ele pede a função horária da velocidade, que é a que nós tínhamos lá, V igual a V0 mais A vezes T. Eu já tenho esses valores, o V0 e o A, então só substituir. O V0 vai ser menos 2 e o A vai ser 4, e aí vezes o T. Esta é a equação da velocidade referente a esta equação aqui. E o terceiro exercício, né, a letra C, ele quer o espaço quando o tempo for de 10 segundos. Eu vou ter lá a minha equação e no lugar do T, a gente vai substituir por 10. Então, eu vou ter que, 5 segundos. Vou substituir por 5. Então, tenho menos 40 menos 2 vezes 5 mais 2 vezes 5 elevado ao quadrado. Então, S vai ser menos 40, menos 2 vezes 5, 10, mais 2 vezes 5 ao quadrado é 25. Então, eu vou fazer primeiro a multiplicação. Então, S aqui, ó, vai ser menos 50 mais 50. O espaço percorrido quando é 5 segundos, 0 metros, ou seja, nos 5 segundos ele está na origem do movimento. Então, todos os exercícios, o número 2 e o número 3, são baseados nesta equação. E as perguntas também não costumam mudar. Então, no segundo exercício, a minha equação é S igual a 6
menos 5t mais t ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou comparar as coisas, ó. O S final, S inicial, V e o A. A primeira questão ele quer S inicial 6 metros, velocidade inicial menos 5 metros por segundo. E a aceleração sobre 2 vai ser igual ao t, que no caso, quando não tem nada, é 1. Com isso, a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Na letra B, ele quer de novo a equação da velocidade, que nós sabemos que é esta. Tenho V0 e tenho A. Só vou fazer a substituição dos valores e eu chego na equação da velocidade desta equação aqui. E a C, ele quer saber o S quando t é 10 segundos. Então, vou copiar a equação e aí onde estiver t, vou substituir por 10. Então, eu vou ter 6 menos 5 vezes 10 mais 10 elevado ao quadrado. Então, vou ter 6 menos 50 mais 10 ao quadrado, 100. 100 menos 50, 50. 50 mais 6, o espaço é de 56 metros. E no último exercício, que também as perguntas eram idênticas, nós tínhamos uma outra equação. E a equação era S igual a 15 menos t mais 2t ao quadrado. Diz também que estava no sistema internacional. Vou fazer a comparação, porque o A que é a mesma coisa, o S0 é 15 metros. A velocidade inicial, como aqui não tem nada, é menos 1 metro por segundo. E a aceleração sobre 2 é igual a 2. Então, isso quer dizer que a aceleração 4 metros por segundo ao quadrado. Aí, de novo, ele quer a equação da velocidade. Eu já tenho estes valores, eu só vou fazer a substituição. Então, eu vou ter menos 1 mais 4t. Então, esta equação da velocidade desta equação em função do espaço. E por último, como a pergunta é sempre a mesma, ele quer saber o S quando t for de 15 segundos. Então, eu tenho S igual a 15 menos t mais 2 vezes t ao quadrado. Então, eu tenho que 15 menos 15 mais 2, que multiplica 15 ao quadrado. Esse mais e esse menos somem da equação. Eu vou ter 2 que vai multiplicar o 15 ao quadrado, que é 225. Então, espaço 2 vezes 225, 450 metros. Esta foi a nossa segunda equação e as perguntas provenientes para esta equação. Nós vamos passar para a última equação. A última equação é a equação de Torricelli. O Torricelli, ele diz que a velocidade final elevada ao quadrado é a soma da velocidade inicial ao quadrado
mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço. Falando no sistema internacional, de novo, as velocidades são em metros por segundo, a aceleração metros por segundo ao quadrado e a variação de espaço em metros. Então, ele fala que uma bicicleta, no primeiro, tem uma velocidade inicial de 4 metros por segundo. Uma aceleração de 1,8 metros por segundo ao quadrado. E que ele quer saber qual a velocidade final quando o espaço percorrido for de 50 metros. Então, ele deu os valores das incógnitas, né, da equação, e eu vou fazer a substituição. Então, VF ao quadrado é igual o V0 ao quadrado, 4 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, 1,8, vezes a variação de espaço, que é 50. Então, eu não mudei a ordem da equação para vocês perceberem que elas nunca saem do lugar. Aí, o VF ao quadrado vai ser 4 ao quadrado, 16, mais 2 vezes 8 vezes 50, eu vou ter 180. A velocidade final ao quadrado é 196. Quando eu tenho esse número elevado ao quadrado, eu preciso tirar e deixar igual. A única forma de tirar ao quadrado aqui é extrair a raiz quadrada dos dois lados. Então, a velocidade final vai ser a raiz quadrada de 196, que neste caso, a velocidade final que ele chegou foi de 14 metros por segundo. Desta fórmula aqui, ele pode pedir qualquer uma das grandezas. Todas elas vão ser usadas na mesma fórmula, mesmo raciocínio. Então, nós temos o exercício número 2. O exercício número 2 diz que um carro corre com uma velocidade de 72 km por hora. Velocidade final, 72 km por hora. Não posso usar quilômetros por hora. Transformar para metros por segundo. Isso significa dividir por 3,6. E no caso, a velocidade passa a ser 20 metros por segundo. Ele fala que ele é freado após percorrer um espaço de 50 metros. Ele quer saber a aceleração disso daqui. Ah, mas não tem o V0. Não tem problema. Quando não tem, ele pode desaparecer da fórmula. E aí nós vamos ter o quê? V final ao quadrado igual a 2 vezes A vezes ΔS. Qual a velocidade ao quadrado? 20 ao quadrado igual a 2 vezes A vezes 50. 20 ao quadrado, 400. 2 vezes 50, 100 vezes A. Se eu quero saber o A, o 100 que estava multiplicando vai passar dividindo. Então, 400 dividido por 100 vai ser a aceleração. Neste caso, aceleração 4 metros por segundo ao quadrado. O último exercício, também vou usar a mesma relação. E aí,
nós temos o seguinte. Ele falou que o metrô parte de uma estação para outra e percorre 100 metros. Então, ΔS, 100 metros. Com aceleração atingindo 20 metros por segundo ao quadrado. Aliás, desculpa, com aceleração constante. Então, a gente não sabe a aceleração. E com isso, a velocidade que ele atinge, ou seja, a velocidade final, é de 20 metros. Ele quer de novo a aceleração. De novo não apareceu a inicial, então vou ter o quê? V final ao quadrado igual 2 vezes A vezes delta S. 20 ao quadrado igual a 2 vezes A vezes 20. 400 igual 2 vezes 20, 40 vezes A. Se eu quero A, o 40 que está multiplicando vai passar dividindo. 400 dividido por 40 vai ser o valor de A. Neste caso, a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. É isso que vocês vão ver nesta segunda atividade desta semana. As 3 equações. Então, é só.